Eu escolhi esse tema porque eu penso que essa força da felicidade é uma força que faz a gente dar sentido para a vida. Querer acordar, querer estar aqui, querer seguir para frente. Por isso que eu escolhi a felicidade. Eu gostaria de começar com um texto do André Luiz, que ele chama Em Torno da Felicidade. Ele diz assim: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Ou seja, aonde estão os nossos pensamentos, aquilo que a gente vibra diariamente, a gente vai se transformando. Se o nosso pensamento é amor, é esperança, a nossa vida se torna amor e esperança. Se o nosso pensamento é o ódio, o ressentimento, a tristeza, a vida se torna tristeza. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Então essa aceitação da vida como ela é, com seus desafios inclusive, também ajuda a gente na felicidade. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros, que é o texto que o Polis começa hoje o dia falando da caridade. A caridade alegra a gente, alegra o outro, alegra a gente. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você queira lhe dar. Isso é algo que eu falo sempre para as minhas filhas. Eu sempre cumprimento as pessoas e nem todo mundo responde a gente, não é verdade? Às vezes você dá aquele baita sorriso, aquele baita oi e a pessoa fica quietinha. Mas eu sempre penso, a gente faz a nossa parte. E se todo mundo fizer a sua parte, o convívio vai ficando melhor. A felicidade pode exibir-se, passear, falar, comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Também é isso, a gente percebe a felicidade quando a gente está em paz conosco mesmos. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho, em favor dos semelhantes, o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo em alguém. E aqui o que quer dizer isso? A gente peca, a gente se culpa pelo que a gente peca, mas Deus não quer que a gente fique ali agarrado na nossa culpa. Ele espera que a gente possa reparar de algum jeito e ser feliz. É isso que Deus espera de nós. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. É com humildade que a gente busca, inclusive, a espiritualidade. Quando a gente quer que a espiritualidade fale com a gente de um jeito super fantástico, isso é um alimento para o ego, não é alimento da alma. A espiritualidade fala com a gente a cada momento, e essa vai ser minha palestra hoje para vocês. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Também é uma oportunidade o nosso trabalho de cada dia, também é uma forma da gente se sentir feliz. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. André Luiz. Ou seja, mesmo nas piores tempestades, a gente pode crer e observar que depois vem algo de bom. Isso é fé. Então nós vamos começar com essa inspiração do André Luiz e com esse materialzinho que eu preparei com muito amor para vocês. Então vocês sabem que eu gosto de me apresentar aqui como viajante no planeta Terra, espírito em desenvolvimento. Não sei
nada mais nem nada menos, e só conto para vocês aquilo que eu acredito, aquilo que eu descobri na minha própria vida. Sou parceira eterna do Gabriel, meu marido, tenho as minhas filhinhas Clara e Alice, que eu tive a honra nessa vida de poder cuidar. Quando eu falo sobre eternidade, é porque eu acredito que há muitas vidas eu tenho a chance de conviver com ele. E esse é o parceiro que tem me feito descobrir muitas coisas boas sobre mim mesma, sobre o relacionamento, sobre o casamento. E justamente por nós sermos tão diferentes, a gente aprende muito um com o outro e eu sou muito grata a ele. Ele é meu parceiro também que está em todos os meus eventos, palestras, me apoia. E eu acho que é sempre importante a gente reconhecer as pessoas que fazem bem pra gente. Assim como as minhas pequenininhas estão sempre me apoiando aqui comigo. Então, nós vamos falar sobre essa felicidade, porque esse é um tema que motiva muitos filósofos a estudarem, muitos cientistas, neurocientistas. E por incrível que pareça, hoje a psicologia positiva está falando muito de felicidade. Quem consegue conquistar essa sensação costuma ter mais qualidade de vida, tá? E aí nós vamos entender hoje, do ponto de vista da espiritualidade, também o que é isso. Então vamos começar por uma definição do dicionário. Então o que é ser feliz? O que é felicidade? É o estado de ser feliz, de estar satisfeito e contente, bem-estar. Então o dicionário geral vai falar disso, de bem-estar. O mundo material fala o quê, né, gente? É a gente ter aquilo que a gente quer. Que são as motivações diárias das pessoas para comprar, para ter, não é? Mas nós estamos aqui nessa terceira interpretação, que é o mundo espiritual. É estar com o espírito em movimento, crescimento e expansão. Por isso estamos aqui reunidos hoje, porque percebemos que o nosso espírito ele precisa de um pouquinho mais. E ele, desde que a gente nasceu até agora, está em constante expansão, passinho por passinho. E aí tem algumas frases que a gente vai encontrando. Eu fui fazendo várias pesquisas, né, sobre essa visão do plano espiritual da felicidade. Tem algumas frases que eu acho que tem tanto sentido que a gente nem precisa ir tão longe para a gente tentar entender. Por exemplo, essa daqui. A felicidade não entra em portas trancadas. Eu gosto muito de estudar a espiritualidade, não só sob o prisma do espiritismo, mas outras versões também. Porque eu acho que tudo leva ao mesmo caminho. Todas as religiões levam ao mesmo caminho. E uma vez, meu pai me apresentou um colega dele, meu pai é evangélico, ele apresentou um pastor que disse assim para mim: Adriana, quando Deus quer entrar na nossa casa, Ele não entra feito um ladrão arrombando portas. Você é quem abre essa porta. Eu nunca me esqueço dessa frase. E assim como o bem bate a porta, o mal também bate a porta. Mas quem abre somos nós. E às vezes tem muitas pessoas que falam assim, principalmente quando elas estão deprimidas. Elas dizem assim: Deus esqueceu de mim. Só que às vezes a gente espera que esse bater na porta seja uma pancada. E muitas vezes Deus está batendo na nossa porta com os pequenos milagres que acontecem do momento que a gente acorda ao momento que a gente se deita. Só que às vezes a gente não abre as portas da mente e do coração para ver esses milagres. Acordar é um milagre. Na África, quando eles acordam, já é um sinal de alegria, de gratidão. Imediatamente, quando eles encontram com outra pessoa, eles já manifestam a gratidão por vê-la, porque ver também é um milagre. Sentir o outro é um milagre. Ter a comida à nossa mesa para a gente tomar um café da manhã é um milagre. Quantas pessoas não têm essas faculdades? Descer da cama, pisar no chão, caminhar é um milagre. Diariamente esses milagres se manifestam. E mais do que isso, a espiritualidade também.
Esses dias eu estava indo trabalhar, eu vi lá no meu carro uma borboleta amarela enorme. E eu senti naquele momento, qual foi a primeira sensação? A minha avó, eu estava morrendo de saudades da minha avó. E a borboleta é o símbolo dos meus livros, é o símbolo da espiritualidade, eu entendi. Ela falou oi para mim. A natureza manifesta todos os dias. Eu lembro uma vez, também uma pessoa que eu amo muito, que perdeu o seu filho, hoje ela mora no plano espiritual com o filho também. Ela me contava que sempre no Dia dos Pais, quando abria a porta, o ipê branco dele floria. Então o filho se manifestava. Só que para a gente conseguir observar esses pequenos detalhes, a gente tem que estar atento. E às vezes a gente não está. A gente acorda, faz tudo isso que eu falei para vocês. Levanta, toma banho, se arruma, come, vai trabalhar. Faz tudo no operante e não para pensar como eu cheguei até aqui. O próprio fato de estarmos indo ao trabalho, ou de termos trabalho com as nossas casas, já seria motivo de gratidão, porque temos uma casa, porque temos um lugar que possamos servir as pessoas, que podemos servir as pessoas. Só que o problema é que às vezes a gente se esquece de dar consciência para cada um desses passos. E é isso que o Chico está falando. A felicidade não entra em portas trancadas. Então precisamos trabalhar as nossas mentes e os nossos corações para receber o milagre da vida todos os dias. Olha a outra frase do Emmanuel. A felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Então aqui já cai por terra aquela visão material, que felicidade a gente tem o que a gente quer. Até porque para o nosso espírito, às vezes é o não ter que vai ajudar a gente a evoluir. E essa construção que vai acontecendo, em primeiro lugar na aceitação de quem a gente é, com o corpo que a gente tem, com o que a gente acredita, tudo começa nessa primeira aceitação. Para depois a gente ir edificando essa felicidade dentro da gente. Só que qual é o problema? Às vezes a gente cria, e isso é muito interessante, não sei quantos estamos aqui, mas posso afirmar que cada um de vocês tem uma ideia de felicidade aqui diferente. Às vezes felicidade é domingo reunir a família, às vezes felicidade é conquistar um carro novo, às vezes felicidade é não ter doença. Para cada um aqui, felicidade é diferente. Por isso que ele fala, primeiro se constrói dentro da gente. Olha que interessante. Vamos para a Bíblia, livro de Todos. Quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Aqui em Provérbios nós estamos falando sobre o julgamento. A gente olha uma situação, e hoje a vida é super fast, né? Super rápida. Então a gente olha uma foto no Instagram, pronto, já criamos o nosso julgamento. Porque a vida dessa pessoa é muito melhor que a minha. Porque essa pessoa tem mais facilidade que eu. Ou essa pessoa não vale nada. Só que o que a Bíblia nos diz é o seguinte: quando você olhar para qualquer situação da sua vida, examine. Quando você vai no médico e você fala, né, meu marido é médico, estou com um problema aqui na minha visão. Ele não vai olhar para você e dizer, eu acho que isso é tal coisa. Ele vai te examinar. Ele vai pedir exames para você, ele vai pedir exames de sangue para você, ele vai te colocar em equipamentos para olhar dentro do seu olho, até ele chegar na conclusão do que você tem como tratar. Como é que a gente quer olhar para a vida sem examinar? Com cuidado, com carinho. Adriana, mas me aconteceu uma coisa terrível, mas essa coisa terrível tem um sentido para a sua vida. Porque a gente não está aqui de férias no planeta Terra, a gente está aqui para evoluir. E às vezes essa tragédia que aconteceu com você é a menor possível do que poderia ter acontecido. E se você examinar, você vai começar a entrar nessa fé com o nosso Senhor. E a fé é isso, é entender que neste plano que nós estamos, nós viemos para evoluir e Deus vai trazer aquilo que a gente precisar. Olha aqui também em Pedro, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria.
Já falei e repito, Deus não poupou nem Jesus o sofrimento. E nós só nos conectamos com Jesus porque Ele sofreu. Se Jesus tivesse passado toda uma trajetória sem sentir nada, a gente não se conectaria com a humanidade de Jesus. Deus fez certo, Ele colocou Ele no nível dos humanos para a gente se conectar com Ele. E aqui o que Ele está falando? Que quando chegarem esses sofrimentos, porque assim como Cristo sofreu, nós também vamos. O que a gente pode fazer? A gente pode compreender que isso faz parte desse processo de evolução e a gente pode sentir a mesma glória que Jesus sentiu. E Jesus foi até o último suspiro nessa entrega que Ele fez para Deus, porque Ele acreditava. E muitas vezes nós nos deprimimos e dizemos, queremos morrer, queremos ir embora. Está pesado demais, eu não aguento mais. Eu escuto isso direto no meu consultório, não tem sentido mais isso aqui. Se vocês colocarem Deus à frente desse sentido, se vocês colocarem Jesus e o que Ele passou, com certeza, quando a gente olhar para os nossos sofrimentos, a gente vai ver que eles são pequenos diante do Cristo. Mas certamente, o quanto a gente está evoluindo nessa dor, vai nos ajudar a chegar um pouco mais próximo dessa glória. E quando a gente para de criticar o plano espiritual que chegou até a gente, quando a gente para de ficar criticando como a vida funciona, a gente relaxa. Quando a gente relaxa, vem a fé. E depois da fé, aí sim vem a felicidade. Então, não há como sentir felicidade sem fé. Aí tem gente que fala assim pra mim, mas se eu ganhasse aquele carro novo, eu seria muito feliz. Foi feita uma pesquisa que a felicidade de um carro novo dura 7 dias. E depois? Depois dos 7 dias, o que a gente faz? Então, meios materiais não vão responder a essa felicidade que a gente gostaria, porque nós queremos a felicidade enquanto estado de espírito. Nós queremos viver com ela, não é assim? Diariamente, não só quando a gente conquista alguma coisa. Então, essa busca da felicidade, gente, ela começa primeiramente movida por uma falta. A falta, ela é um presente. Porque a falta faz a gente estudar, a falta faz a gente se relacionar. Então, a falta ela é importante. Se você ficar preenchido de todas as coisas, você não vai ficar feliz. O que te motiva muitas vezes a felicidade é a busca. Eu estou fazendo a faculdade, estou feliz. Eu estou me relacionando com tal pessoa. Isso é parte do seu caminho para ser feliz. Eu me tornei mãe, eu estou vivendo a minha maternidade. Também é o seu caminho de ser feliz. Se vocês forem perceber, essa falta foi importante para a maior parte das coisas que a gente construiu até agora. Então, sentir falta não é ruim. Só que a gente vive numa sociedade agora que parece que a gente não pode sentir falta de nada. A gente tem que ter tudo o tempo inteiro. Aí a gente não consegue ficar frustrado. Depois que a gente tem a falta, a gente vai criar planos para conquistar alguma coisa ou alguém. Né? Então, quem quer falar, eu quero ter família, eu quero ter filhos. Então, isso também é uma falta, é uma busca que você vai fazer. Só que muitas vezes a gente é guiado por uma expectativa muito maior, ou às vezes que não representa a gente. Então, geralmente, quando uma pessoa chega para mim no consultório, eu sou psicóloga, né? Então, a pessoa chega lá para mim e fala assim, na minha vida não tem sentido nenhum, e todas as coisas que eu quis eu não consegui, não conquistei. Eu já começo perguntando, o que você quer? O que de fato você precisa? Porque muitas vezes a gente se espelha no que o outro faz. Então, se a Adriana trabalha bastante, então eu tenho que trabalhar bastante também. Eu já cheguei ao cúmulo de alguns psicólogos até perguntarem quantos pacientes eu atendo, para eles poderem também se comparar para ver se... O que é isso, gente? O número de pacientes que você atende, como você funciona, como é a sua vida, é muito particular. Sucesso não é isso. Se você atender um único cliente, um único paciente, e você fizer um bom trabalho, isso já é sucesso.
Só que a gente foi criando, né, ideais de felicidade e que, inclusive, nas empresas hoje são ideais, assim, às vezes inatingíveis. Você entra no chão de fábrica mirando ser CEO e você passa toda uma trajetória angustiada até chegar lá. Só que às vezes eu atendo quem chegou lá e também não está feliz. Então, quando vocês param e se perguntam o que eu preciso para ser feliz, se perguntem se isso vocês viram lá fora ou se realmente brotou daquilo que você precisava. Porque geralmente o que os meus pacientes descobrem depois é que o que eles precisam é muito mais simples. Muito mais simples. Nos iludimos de que a felicidade é ter tudo o que pensamos precisar e uma hora se quebra a ilusão e as pessoas sentem a depressão. Todo mundo já sentiu depressão em algum momento da sua vida. Alguns desenvolvem a doença, outros não. Alguns desenvolvem um transtorno, outros não. Mas todo mundo já chegou e já se questionou o que é essa tal dessa vida, o que é essa tal dessa felicidade, por que eu não estou me sentindo bem hoje. E Deus é tão sábio que Ele mandou para nós, né, Ele criou o ser humano com um sistema cerebral que tem lá o hemisfério direito e esquerdo, e a coordenação desses hemisférios se dá pelas emoções. Então, de nada adianta você ser uma pessoa mega inteligente, cognitivamente falando, e não ter inteligência emocional. Então, a gente veio aqui para coordenar essas emoções. Por isso que não importa o quanto você tenha, se você não estiver coordenado nas suas emoções, você não vai sentir felicidade. E a gente vai repetindo esse padrão em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui para vocês da ilusão da felicidade. Quando você está lá na escola, você escuta assim, por exemplo, lá na idade das minhas filhas: você vai ser feliz daqui a um tempo quando você prestar o seu vestibular. Aí cria a máquina para a criança, né? Estuda. Aí chega lá no vestibular. Então, agora, você vai ser feliz quando você entrar na faculdade. Aí vai lá, estuda, entra na faculdade. Então, porque não chegou na felicidade ainda, né, gente? Então você vai ser feliz quando você terminar a sua faculdade. Aí você trabalha, termina o estudo ali e se formou. Então, agora você vai ser feliz quando você começar a trabalhar. Agora você vai ser feliz quando você se aposentar. E aí, a gente vai chegando perto da morte, né? Porque o tempo vai passando, enquanto isso não deu tempo de ser feliz. Um monte de promessa. Além de tantas outras, né? Você só vai ser feliz se você casar, você só vai ser feliz se você tiver filho. Aí você tem um filho, mas você tem que ter 2 filhos, você tem 2 filhos, tem que ter 3, você não tem 3, tem que ter cachorro. Eu não sei, mas a gente vai criando um sistema, um projeto que não chega ao dia nunca. É estranho a gente pensar isso, mas é importante a gente começar a trazer isso para a nossa vida. Ou seja, a felicidade não é o destino final. Então não adianta a gente falar, então quando eu chegar aqui, daí eu vou ser feliz. Não vai. E é incrível, como eu falei para vocês, você tem o êxtase de alcançar o que você queria, a sua promoção no trabalho, o seu carro novo, a roupa que você desejava, o que for. Dura 7 dias, gente. Daqui a pouco já vem a falta de novo. Então, é muito mais sobre o trajeto dessa vida do que sobre o destino final. E eu já falei para vocês em outras palestras aqui que a gente está lá na caminhada da vida, né? Seguindo em frente. E aqui vão surgindo pessoas que conversam com a gente, que vão vivendo com a gente. É muito mais sobre esse trajeto, gente, a felicidade. Desse dia a dia mesmo, tipo a gente aqui agora, vivos, com saúde, se encontrando. Simples. Muito mais simples. Então, aonde mora essa felicidade? No momento presente. Bert Hellinger é um senhorzinho que viveu na época da guerra e tudo mais, sofreu muito. E tem uma frase que ele criou que é assim. Ele diz: o ser humano está em busca da felicidade, mas quando a felicidade chega, ela não encontra o ser humano, porque ele está em busca da felicidade. Olha só o nosso andar em círculos. E às vezes, se a gente está aqui inteiramente presente, a gente simplesmente pode sentir, mas como um ato simples. Aí sim a gente vai conseguir se apoderar dela. Outra coisa
a gente ter um conhecimento do plano espiritual já é um presente para a gente, é uma felicidade. Todos vocês que estão aqui certamente acreditam que existe um plano espiritual. Olha que coisa maravilhosa! Saber que a nossa vida é eterna. Saber que nós temos um propósito de estar aqui. Inclusive para o nosso sofrimento, inclusive para as coisas boas que acontecem para a gente. Saber que tem alguém lá olhando por nós, sabendo que as pessoas que a gente ama não viraram pó. Esses dias eu fui visitar meus avós no cemitério, eles não viraram pó. A simbologia de quem eles foram, os últimos restinhos estão ali, mas eles são muito mais do que isso, eles estão comigo. E pela minha fé também, no que eu acredito, no que eu estudei nas constelações, e a gente sabe, né, na genética, na epigenética, eles estão na minha genética. Meu irmão e minha avó estão no meu sangue. Não é maravilhoso a gente saber que a gente não está desamparado? Saber que a gente está nessa linha da vida aqui, caminhando para frente, sentindo que tem esse apoio que traz, é tudo, gente. E nós temos esse presente dessa fé que a gente criou. Nos melhores e piores dias, temos a espiritualidade como suporte. Às vezes, por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes, nos momentos de sofrimento, a gente não tem nem o nosso melhor amigo do nosso lado, nem o nosso parente que a gente mais ama do nosso lado. Mas a gente esquece que a gente tem, sim, lá no mundo dos mortos, o plano espiritual. E o plano espiritual não esquece da gente. Nós nunca estamos sozinhos. É uma ilusão dizer que a gente está sozinho. Só que às vezes o nosso melhor amigo, o nosso melhor parente não sabe o que dizer pra gente naquele momento de angústia. E só a gente consegue entrar em alguns buracos e sair desses buracos. A força está nas nossas próprias pernas. Não é o outro que vai poupar a gente do sofrimento. Como eu já disse no início da palestra, se Deus não poupou nem Jesus, Ele acreditou na força de Jesus. Então nós também vamos ter que acreditar na nossa própria força. E aí o que eu tenho desenvolvido com os meus pacientes e com a minha própria vida, que funciona muito bem nesses momentos difíceis e que é uma sugestão para vocês. Então, por exemplo, quando vocês vão para a pescaria, vocês têm que ter recurso para pescar. O que a gente precisa para pescar, gente? Varinha, que mais? Isca. Tem uma série de recursos que a gente tem que levar, não tem? Tem que levar possivelmente uma mala de pesca. Nessa mala vão ter outros recursos que vocês podem utilizar, outras opções de isca, se de repente aquela não funciona naquele lugar, tem que ter um anzol, tem que ter um monte de coisa. Eu não sei pescar, tá, gente? É só que eu vi meu pai fazer, ele preparar um arsenal antes de pescar. A mesma coisa é pra gente viver. Então, tudo que a gente vai fazer, eu vou preparar um bolo na minha casa. Vocês têm que separar os recursos para fazer bolo. Aqui no plano material, não tem como você imaginar um bolo de cenoura e ele aparecer. Então, nós vamos ter que ir atrás do quê? Da farinha, do açúcar. O que mais que vai no bolo, gente? Fermento, cenoura, leite. Tem que ter os recursos, senão a gente não vai conseguir montar o bolo. Então, para ser feliz, nós temos que ter recursos também. Olha que legal. Tem algumas coisas que costumam ajudar a gente a elevar a frequência espiritual. Porque quando você está muito triste, preocupado, nervoso, a sua frequência espiritual, a sua energia mesmo, ela vai baixando. Quando ela baixa, ela vai vibrando com o quê? Mais dor, mais sofrimento, mais dificuldade. Aí tem gente que fala assim, eu preciso limpar esses espíritos. Eu digo, gente, ninguém aqui é lixo para ser limpo. Esses espíritos estão nessa vibração com você, você pode respeitá-los, encaminhá-los, mas lembra que é a tua frequência que está te colocando nesse estado. Você quer se sentir melhor, você tem que elevar a frequência. Mas como é que a gente eleva a nossa frequência? E hoje é provado por H-Hertz que até uma música leva você aqui para cima. Então a gente tem que utilizar de alguns recursos. Um deles é a oração. Isso é provado cientificamente. Eles colocaram eletrodos na mente das pessoas
para perceber isso. Como uma pessoa que está orando, ela está acionando outras zonas cerebrais que permitem ela se sentir melhor, mais feliz, mais leve. Então, orar é muito individual. Por mais que você fale, eu vou numa igreja, daí nós estamos falando de outra parte, que é o encontro para renovar a fé. Mas primeiro a gente tem que saber orar aqui dentro. Senão vai lá, vai assistir uma palestra, vai em algum lugar e a cabeça vai estar no outro lugar enquanto o palestrante está falando aqui, né? Segundo recurso, música. Escutem músicas que fazem bem para vocês. Agora, o pessoal coloca muita música de sofrência, não é por nada, mas a música de sofrência vai levar você na vibração lá embaixo de novo. Aquela música que faz você chorar, sofrer, não põe mais, gente. Coloca alguma que faz você lembrar que a vida é boa. Tá com saudade de um ente querido, coloca uma música que faz lembrar dos bons momentos que vocês tiveram, né? Separa, né, para ouvir no dia a dia alguma coisa que faça vocês se sentirem melhores. Outra coisa que ajuda muito, leitura. Mas não lê qualquer coisa, escolhe o que vocês vão ler. Só na biblioteca que a gente tem aqui do centro tem tanta opção. Tem tantos livros lindos, de histórias maravilhosas. Eu lembro quando eu estava grávida das minhas meninas, eu li muito livro espírita, Mônica de Castro, os próprios livros do Chico. Tem tanta coisa linda para a gente ler, e ler ajuda também a elevar a frequência. Diálogos, mas quando vocês forem dialogar, gente, pelo amor de Deus, não vai lá com o outro só lamentar. Vocês podem até lamentar, mas depois começa a falar sobre outras coisas também, porque é incrível. A gente dá risada, fala às vezes um pouco de bobagem e tudo mais, ajuda também a elevar a frequência. Porque não precisa ser tudo tão denso diariamente. Podem ter diálogos mais divertidos também. Então cuidem do que vocês falam. Porque tem gente que até foge da gente de tanto que a gente repete as nossas lamúrias. Aí depois fala, não tenho amigos, é claro, né? Cada vez que encontra com você não sabe o que fazer. Então, exercitem o diálogo saudável, né? Terapias, busquem quantas vocês puderem. Tem tanta coisa legal que ajuda a gente, desde a psicologia até as fluidoterapias. Nossa, tem tanta coisa bonita. Só aqui dentro do centro vocês têm várias opções, né? Cromoterapia, palestras, como a gente está fazendo aqui hoje, que são palestrantes, pessoas que escolhem esses temas para ajudar a gente a elevar também o nosso pensamento, né? E encontros para renovar a fé, que está escrito na Bíblia que quando existem mais pessoas reunidas, a força é maior, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está renovando a nossa fé, estamos lembrando que Deus está com a gente. Então, olha quantos recursos, mas na verdade isso aqui foi o que eu pensei, quantos mais podem existir e que vocês também podem vir a desenvolver, né? Não há uma estrada real para a felicidade, mas sim caminhos diferentes. Há quem seja feliz sem coisa nenhuma, enquanto outros estão infelizes possuindo tudo. Ou seja, a explicação da felicidade no plano material não traz felicidade. É mais do que isso, né? Outra coisa, cuidem das emoções de vocês. Eu falo que eu faço terapia, vou fazer pro resto da vida e vou explicar o porquê. Como é que eu vou ofertar saúde mental para o meu paciente se eu não tiver? Outra coisa, eu vou falar de emoções que ajudam vocês a ficarem com a frequência lá embaixo. Olha só. Culpa. Já viu alguém feliz sentindo culpa? Não dá, né? Perfeição, aquela autocobrança, sabe, diária. Eu sou uma porcaria mesmo, eu não consigo, tudo que eu faço não é bom. Isso aqui te afasta da felicidade. Tudo para você melhorar. Ansiedade. Uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, não consegue sentir a tal felicidade. Expectativas, principalmente as expectativas que não tem nada a ver com a gente. Porque uma coisa é você ter uma meta que te represente. Outra coisa é você ter a meta dos outros. Autocobrança, diariamente, lá, meu Deus, hoje eu estou aqui com a minha filha, mas eu deveria estar trabalhando. Eu estou trabalhando, eu deveria estar com a minha filha. Aquela coisa que a gente fica. Tudo isso daqui eu coloquei até cinza, porque é o que apaga a vida. Então a gente tem que utilizar dessas sensações a nosso favor. Culpa. Tá, errei. O que eu posso fazer agora? A chance de se renovar é agora viva. Não precisa morrer de novo, nascer de novo para poder renovar. O que eu posso fazer agora? Transforma isso em algo prático. Sai do drama. Perfeição. Tá, eu vou abandonar a ideia
ideia que eu sou humana, vou errar, vou escorregar na banana, vou me aceitar. E luta por isso, faz terapia, luta por isso. Ansiedade. O que eu posso fazer para me acalmar? Se eu colocar 50 metas no dia, obviamente que eu vou chegar no final do dia e não vou nem conseguir dormir. Reduz as metas, faz aquilo que você consegue, né? Expectativas. Já começa a reduzir um pouco mais o que você espera de você e faz aquilo que você consegue, você vai ver que já começa a relaxar internamente. E a autocobrança. Utilize a seu favor, faça as coisas bem feitas. Mas lembrem que aqui a gente não vai ser super-herói, super-heroína. Aqui a gente é só humano, gente, não vai passar disso. Agora, dicas para o seu dia a dia para aumentar o estado de presença. Por que aumentar o estado de presença? A felicidade mora no presente. Então, eu preciso me desenvolver e estar atenta aqui agora. Então, olha que todo mundo pode aplicar isso aqui, não precisa ter dinheiro nenhum. Acordou? Que maravilha! Eu acordei hoje. Ganhei uma nova possibilidade, estou viva. Levantei. Uau! Meu corpo respondeu. Eu levantei. Já viva essa maravilha. Comer. Uau! Eu tenho minha comidinha aqui hoje. Acordei, tomei meu café da manhã. Olha que maravilha que eu tenho que comer. Vestir. Transforma isso numa arte, gente. Ao invés de ficar, não gosto do meu corpo, não gosto disso, não gosto daquilo, o que te favorece? O que te faz se sentir bem? Eu gosto muito de estudar moda por isso, porque não é futilidade, não é isso. Coloca aquilo que você se sente bem para você ver como você entra em harmonia com o seu corpo. Agora você vai lá numa loja, bota uma roupa e fala, nossa, meu corpo é uma porcaria. Não, a roupa não ficou bem em você. Busca uma roupa que fique bonita em você. Porque nós mulheres temos esse grilo, tá, gente? Da gente achar que a gente é horrível, tá? E aí com essas expectativas aí fora a gente tá perdida, porque a gente nunca vai virar o tanquinho lá do Instagram. Trabalhar. Que legal, olha, eu tenho trabalho para fazer, seja na minha casa ou fora da minha casa. Eu tenho uma utilidade para o meu dia. Eu posso me tornar útil nesse dia. Vou fazer um trabalho social, um trabalho voluntário. Olha que legal, eu tenho uma utilidade para o meu espírito. Amar. Pode amar o seu cachorrinho, pode amar o seu filho, o seu neto, o seu irmão, o seu vizinho. Se você tem alguém para amar, seu parceiro, olha que presente da vida você ter alguém para amar. Só que amar é todo dia, a gente tem que lembrar as pessoas que a gente ama. Diz eu te amo para ver a resposta da pessoa que está do seu lado. Geralmente é positiva. Agora a gente diz eu te amo no passado e acha que, mas eu já falei uma vez, eu preciso falar mais. E eu falo, o eu te amo é diário. Isso é positivo pra gente. Quanto mais vocês falam eu te amo, mais a vibração aumenta. Quem não gosta de ouvir, né? O eu te amo. Descansar. Quando estiver descansando, nem que sejam 5, 10 minutos do seu dia, curta. Ai, que bom, eu posso descansar. Ai, Adriana, mas eu tenho síndrome do pensamento acelerado, eu não consigo parar. Você vai ter que cuidar disso. Porque o nosso corpo não aguenta essa hiperatividade, a gente precisa descansar. Se a gente não faz isso, fica que nem eu há 15 dias atrás, o corpo para. Aí vem sinusite, tantos ites lá e param a gente. Então se a gente não colocar isso na equação, Deus coloca, isso é o mais interessante. Só que não adianta da gente esbravejar depois, né? Honrar. Honra a vida recebida, vivendo ela da melhor forma. Honra teu papai e tua mamãe que te deram a vida sendo feliz. Honra o teu filho mostrando para ele que você tem fé. Porque quando a gente fica nessa vibração, a gente ajuda tanto o plano espiritual quanto quem está com a gente agora. Porque senão a gente dá trabalho demais para eles também, gente. Eles também precisam sentir que está tudo bem com a gente. Agradeça. Gratidão é uma das habilidades da psicologia positiva e que mostra que quem sente gratidão é mais feliz. Isso é regra, gente. E tem um livro muito bonitinho, chama O Grande Panda e o Pequeno Dragão. Alguém já viu esse livro? Ai, gente, é tão lindo. Um livro infantil, mas eu acho que foi feito para adultos, sinceramente. Porque olha só algumas passagens.
importante, a viagem ou o destino? Perguntou o grande panda. A companhia, respondeu o pequeno dragão. Então, nessa nossa trajetória, o que é mais importante aqui? É quem está com a gente. Isso não custa nada. Olha só, outra fala do pequeno dragão. A natureza é fantástica, não é? Observou o pequeno dragão. É, concordou o grande panda. Mas nós somos parte da natureza, tal como a árvore ou a aranha, e igualmente fantásticos. Está vendo que nas pequenas coisas, esse livro ele é lindo por isso, porque mostra que nas pequenas coisas a gente pode se sentir feliz. Agora olha esse trecho, gente, que lindo. O grande panda disse assim, pequeno dragão. Eu gosto da forma como me escutas, como falas e viajas comigo, mas acima de tudo gosto de como fazes sentir-me. Não é lindo? Vocês são companhia na vida de muitos. Os filhos, os parceiros, aqui no nosso centro, os parceiros de caminhada, no nosso trabalho. Um pouquinho que a gente traga de amor, de fé, de esperança, vai reverberar no outro, vai reverberar no nosso ambiente, na nossa vida. Então, é para a gente pensar. Outra literatura que eu recomendo são os livrinhos que eu psicografei, Historinhas do Céu, que todos sabem, nós temos a livraria aqui do centro, o valor é 100% revertido para o centro. E são histórias de crianças que vêm contar o que acontece lá de lá. Como que é esse plano espiritual? Para onde vão as criancinhas que falecem? Por que as crianças passam por esse tipo de desafio? E quantas vezes esses livros me ajudaram a orientar pais que perderam filhos, crianças que perderam um cachorrinho que amam de paixão. Então, buscar também literaturas positivas ajudam a gente. E a gente tem muitas por aí, né? Então é isso, gente. Eu desejo que essa viagem aqui por esse planeta seja positiva aí para todos vocês. E que a partir de hoje, agora, nesse momento, vocês consigam, nas pequenas coisas, sentir a felicidade aí com vocês. Quero agradecer a todos, os meus dados estão aqui. Quem tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma experiência, ou até me contar algum outro recurso que utiliza para a felicidade, para a gente poder enriquecer essa palestra, eu estou aqui aberta para ouvi-los também. Muito obrigada, gente. Embora que todos nós já sabemos o que é a felicidade, vamos todos em busca dela, tá? Não tem mais como ter desculpa para isso. Obrigado, Kena. Vamos então dando seguimento aqui a nossas atividades da manhã. Vou chamar os nossos passistas que se posicionem. Patrícia, por favor. Conseguem ouvir? Precisa do microfone, né? Então vamos nos preparando para a recepção das energias do passe, relaxando o nosso corpo físico, abrindo o nosso coração para receber toda a energia emanada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, imaginando uma chuva de pétalas inundando o salão, caindo sobre nós e trazendo uma infinita paz. Agora, sintam a aproximação do Mestre Jesus, com todo o seu amor, nos envolvendo e trazendo as respostas que tanto procuramos. Pensemos em Jesus. Agora,
fortalecidos por essa energia, vamos fazer as vibrações. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade de todos os povos. Vibremos pelos encarnados e desencarnados que trabalham pelo bem, seguindo o exemplo do Mestre Jesus. Pelo nosso planeta, imaginando-o todo iluminado pelas emanações do Cristo. Imaginemos esta luz atingindo os nossos governantes e dirigentes, despertando neles o senso de amor e de justiça. Vibremos por todos os lares da terra e fora dela, emanando muito amor, harmonia e bem-estar, que atingem os corações necessitados como um bálsamo a reduzir as dores do corpo e da alma. Vibremos por esta casa, pela Educandário e pela legião de benfeitores presentes sob a égide de Dr. Bezerra de Menezes. Pelos que não puderam estar conosco, pelos nossos lares, imaginando a figura de Jesus entrando pela porta principal e deixando um rastro de luz em todos os aposentos. E assim, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Que assim seja. Esse sentimento de gratidão, então, vamos mantendo as energias salutares, as boas vibrações dentro de nós, para que possamos caminhar cada vez mais com segurança, com confiança em nós mesmos e mais cientes do que podemos fazer, do que devemos fazer ainda nessa existência, para que quando retornarmos ao plano espiritual estejamos melhores do que aqui quando chegamos. E para isso nós pedimos sempre o acompanhamento dos nossos amigos espirituais, regidos pela força amorosa do Mestre Jesus, de Deus nosso Pai. Que tenhamos todos uma ótima semana, cheia de boas atividades, de alegria, de felicidade em nossos corações. Que assim seja. Bom, antes de nós terminarmos, de seguirmos para os passos individuais, lembro a todos que às terças-feiras nós temos aqui às 20 horas o estudo do Evangelho. Então, como é que eu posso participar? É só chegar e participar, não precisa se inscrever nada, né? Chega na hora ali e já está participando. Às quartas-feiras, a partir das 18h30, agora nós temos também o acolhimento fraterno. Então, quem está precisando, conforme um dos recursos que a própria Adriana aqui comentou, então, quem está precisando de alguma orientação, com base na doutrina espírita, é só também chegar, faz a fichinha, também tem estudo do Evangelho logo em seguida e passos individuais, conforme a necessidade de cada um. Aos sábados, nós também temos o acolhimento fraterno a partir das 13h30. Do mais, temos também o nosso brechó, que funciona de segunda a sábado. Tá? Vai sempre estar aberto para quem quiser visitar, comprar, fazer doação, enfim, o que quiser fazer ali. Do mais, desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana. E quem for tomar o passe individual, é só permanecer nas poltronas que vamos chamando, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus.